E aí, minha gente, o que é que podemos dizer desse episódio? Eu fiquei assim. Eu tinha que filmar minha cara. Eu acho que vou começar a filmar minha cara quando eu ver essas coisas. Assim, só botar uns takes, assim, tipo, essa é minha cara quando eu vi essas cenas, assim, porque teve umas que eu fiquei assim, pá, não, tá, vamos por partes, né? Porque tem uma coisa que não bate. Tá, bom, eles falam que já queimaram não sei quantas pontes ali que eles não conseguem cruzar, né? Daí o cara tá, pega os teus cavalos, né, acende os teus mais vaidosos, teus riders, e vai, né, tenta segurar a próxima ponte. Eu disse, meu, depois que tu viu a primeira ponte queimada, tu já não devia ter feito isso. Tu esperou queimar que é duas, três pontes pra daí pensar em fazer isso. E mandar força, né, de mais mobilidade com a cavalaria ali pra ultrapassar os caras que estão queimando a ponte. Ser, tipo, agora que o Guri teve a brilhante, sabe? O teve a brilhante ideia de fazer isso. E por isso, pelo visto, eles não conseguiram fazer isso, né? Porque igual já foram queimar, né? Sofreram uma emboscada ali, mataram o cara que queria fazer isso ali, e ainda atacaram fogo em tudo, assim, sabe? E assim, e o perímetro tava assim, pra qualquer um entrar ali e fazer o que fez, né? Tanto que entraram, mataram os caras, tacaram fogo em tudo e saíram como se fossem os donos do lugar. Assim. Os caras já não estavam assim, tipo, ó, meu, temos que nos cuidar porque tem gente fazendo sabotagem por aí, sabe? E por isso, como é que eles conseguiram ultrapassar eles depois, né? Sendo que o cara. Bom, talvez os caras. E mesmo, né, meu? Os caras foram ali, queimaram um monte de cabana e coisa assim, mas não mataram os caras. Uma coisa que, assim, se fosse eu fazer, né? Além de tacar fogo naquelas cabanas, eu não sei o que tinha naquelas cabanas, se era gente, se era suprimentos, eu dava um jeito de matar os cavalos, né? Ou roubar pelo menos os cavalos. Preferência roubar para eu ter os cavalos, assim, né? roubar mantimentos, coisa assim, para eu ter os mantimentos. Né? Eu não só tacava fogo. Né? Ou até tacava algum veneno. Tacava misturava algum veneno, alguma coisa assim, né? Depois no outro dia, quando os caras fossem comer ali, já matavam não sei quantos. Então, o que não desse para roubar, mas de preferência, principalmente os cavalos, né? Para os caras perder mais ainda a mobilidade, né? E não fazer isso aí de mandar, né? Mas eu não vejo como é que os caras ultrapassaram. Porque não foi só a cavalaria que passou deles para segurar a ponte, né? Foi todo o exército inteirinho conseguiu passar por eles. Isso que eu fiquei assim, ué, como é que os caras fizeram isso, né? Porque um exército geralmente maior vai marchar mais lentamente do que o menorzinho, né? A princípio. A menos que tivesse assim, tipo, todo o exército a cavalo, que eu creio que não era. Então ficou bem what the fuck. Depois vai para aquela cena lá do Aemon com a Rivers lá, e ela diz, eu adorava o Aemon, mas ele ficava me atormentando e não me deixava ser quem eu é, né? He didn't let me be, né? Ele me atormentava. Cara, a única cena que a gente viu do Aemon atormentar o Aemon foi quando ele foi lá no bordel lá com os caras e achou o Aegon com a Pi, que ele deu umas zombadas e, pô, o cara ainda tá com a mesma, sabe? Tipo, o cara nunca trocou, tá com a mesma que tirou o dele ali. E daí o Aegon, tá, pode ficar com essa, né? Suponho que uma Pi né, tão boa quanto qualquer outra. E, porque até antes a gente nunca viu o Aemon sequer pensar em tramar contra o Aegon, sabe? E no livro também, isso que eu saiba, não acontece. Ele não tem nenhuma tramóia, assim, nenhuma traição, né, coisa assim, do Aemon contra o Aegon. Nem sugerido, isso é uma coisa que a série inventou. Assim. Botar que a mãe favorecia um ao outro, não me lembro de mostrar isso também, sabe? Até porque quando a Alicent queria até arrancar um olho dos filhos da Reneira lá, porque o Aegon perdeu um olho, né, pra ela não. Isso. Isso não.
Não é muito um tratamento assim, tipo, de uma mãe que, tipo, grande, dane-se a segurança. Pode dizer que também, só porque ela, naquele momento, ficou protetora do guri, não quer dizer que ela não favorecesse ainda mais o outro. Então, talvez, né? É que nunca foi mostrado em nenhuma cena ou um diálogo isso aí desse favoritismo da Alicent do Aegon versus o Aemon. Daí ficou só uma coisa assim, tipo, né? E aí teve teve ok, todo aquele diálogo do drama de abortar ou não a criança, né, o filho da Helena, e se a Renira mataria ou não a criança. Eu te digo assim, eu acho que ficou muito forçado isso aí, porque tá muito na cara que ela não mataria. Porque se ela fosse matar, ela mataria o Daeron, que já tava aí. Ela não quis matar o Daeron, porque nunca fez nada aí, tava só sendo usado, ia deixar ele ir pra muralha, e o Daemon não convenceu ela a matar o Daeron, que já tinha até tinha um dragão, tinha etc, sabe? Ela dificilmente ela seria convencida a matar um bebê, que nem dragão tinha. Mesmo que fosse um guri. Porque se for uma guria, podia até dizer, vou casar essa guria com alguns dos meus filhos ali, né? Dos outros que estão ali, que são novinhos também, né? A guria não seria ameaça. Se for um guri, tá, daí poderia ser uma. Mas se ela não matou não ia matar nem o Daeron, ia matar um bebê, sabe? Difícil. Porque o Daeron já adulto aí pra gente já é muito mais ameaça ela, ao trono dela do que um bebê. Entendeu? Por isso ainda tem a mortalidade infantil, né? O bebê já podia morrer por conta. Tem isso aí, né? E se nascesse vivo também, tem isso aí, né? Assim como a Renera teve um par que a criança já nasceu, né, sem. Sim, o próprio, né, o mundo da Viserys falou, o herdeiro por onde a criança nasceu e morreu um dia depois. Então, tem 500 outros fatores, assim. Então, eu achei que, tipo, muito forçado isso daqui. Não, tem que fugir, porque se vai matar vai matar a criança, não tem. Igual o Damon vai convencer a matar a criança, mesmo que ela não queira. Não, nós vimos, não lembro. Não ia matar o Daeron, não ia matar a criança. Me desculpa. Tá? Tipo, uma coisa seria assim, tipo, ela fosse matar o Daeron e ela só tinha deixado, tipo, ver a Alicent ver ele antes da execução, tá? Tipo, antes de você trocar umas palavras tipo, pô, né? O cara vai morrer, não vou deixar ele morrer sem trocar umas palavras com a mãe antes, assim, mas daí quando for, sabe? Mas não é o caso. Não é o caso. É. Algo que ficou bem WTF é o Jace nunca tinha como. Era, né, o filho ali, o mais velho da Renega, nunca comunicou pra ela que ele tinha oferecido o Herondal pros Frey naquele acordo. Porque uma coisa se a Renega. Que seria estranho não comunicar. E se a Renega nunca tivesse concordado, ela teria dito, como é que tu vai oferecendo o bagulho ali sem a minha autorização? Quem é tu pra oferecer? Eu sou a rainha, tu não. Até eu morrer, tu tem que. Tá. Até estranho não ter filme, não teve nada disso aí, entendeu? E é estranho também os Frey já não ter mandado uma guarnição deles ali pra tomar posse de Herndon. Porque se já estava prometido, né, eles já eram pra ter tomado posse. Principalmente quando o Daemon tava lá, sabe? Tipo, tá, ok, sabe? As forças da rainha lá estão indo lá, estão. Por sinal, os Frey só deixaram os caras passar, né? Os forças dos Stark passar de graça, por assim dizer, não mandaram forças deles mesmo também. Porque uma coisa, o Jason falou, a rainha vai querer muito mais que só a passagem aqui. Mas o quê? Bend the knees, né? Joelhos dobrados. Tipo, ela querer fidelidade. Daí ela dá a entender que, ok.
Isso dá a entender o quê? Que além de deixar passar, vai querer lealdade pura e provavelmente o quê? Que vocês enviem tropas, né? Algo assim, né? Apoio bem mais que isso do que só deixar os caras passar. Vai querer que vocês contribuam com alguma coisa. Tropas, dinheiro, etc, etc, etc. E aqui não foi dito que enviaram tropas ou dinheiro. E já poderiam ter pego o Harrenhal já quando o Daemon estava lá. Já era para ter chegado o Lord Frey, ou tanto a guria. Eu não sei quem é o. Que ali foi só, não foi. Quando o Jace falou, tinha um cara e uma mulher, né? O Lord e Lady Frey ali. Aí foi só a mulher ali, né? Só a Lady Frey. Eu não sei quem é o membro mais assim da família Frey ali. Tem que olhar no pesquisa se é ela ou se o cara. Agora, talvez seja ela e o cara aí seja um marido de uma outra casa, algo assim. Você quer o marido dela. Porque senão é meio estranho o cara, né? Por sinal, o marido é Frey mesmo, ela que casou dentro da família Frey, ela seria da casa Viper, né? E por sinal não era pra ser uma velha, né? Ela era pra ser mais jovem e por sinal lutar até, que participa de batalha, coisa assim. Ela seria tipo aquela Blackwood lá que mostrou em um stakezinho lá no acampamento do Daemon, antes de voltar para Kingsland. Por que mudaram tanto a personagem, não sei. Mas isso aí dela ir pro conselho da Renier, pelo que eu vi, não tem. Sério, pegou e botou isso do nada. Não digo que é uma mudança objetivamente ruim, que não sei o que vai sair disso aí, mas. Como eu digo, é estranho. Mas se bem que parece que no livro ela até tenta, acho, tomar posse ainda. Por que não? Né? Convida louco o bagulho. Ah, sim, e cara, ela participa de batalha depois que o marido morre. Né? E aí, tipo, agora o marido morreu, eu posso fazer o que eu quero. Assim, uma fala, tipo, vamos dizer, quando a Rineira falou, meu filho, pra essa Freina aí, né? Essa Rita Freina, meu filho tá morto, né? Tipo, ela fala, seu filho nos prometeu Harrenhal, seu filho é morto. Ela podia ter dito, e assim que tu honra a memória dele, né? Quebrando o juramento que ele fez, né? Tu não é melhor que o Boros Baratheon, né? E outros que quebraram o juramento que os pais deles fizeram. Tipo, ia ser um, assim, ó, muito nos dedos da Renira, sabe? A Renira ia, tipo, pegar e se virar assim, né? Tipo, eu queria ver tipo, o que a Renira falaria, ou faria, se tivessem falado, se a Frey tivesse falado isso pra ela. Porque vai dizer que, ia ser um, né? Porque o Ken sim, de fato, ele tá morto, mas. E a memória dele, então tem que honrar a memória dele, a palavra dele, etc. Que os outros ali, né? O Boris Barata, né? Tipo, honrar o juramento do meu pai, tipo, né? Foi o que o Barata fez, né? Tipo, então fez. Só honrar o juramento do meu pai, tipo, o que tu me oferece? Sabe? A Renner meio que fez o, né? Isso aí, meu filho tá morto, não tem que honrar, né? Praticamente. Eu, eu teria sido, se ela tivesse falar. Tipo, estranho essa Frei não falar isso. Tipo, se eu pensei isso, aí a Frei deveria pensar, sabe? Ainda mais se a personagem é tida como alguém que, sabe, não é boca aberta. Não, é que eu que sou o cara mais inteligente do pica aqui, por isso. Não é que a Frei é boca aberta, é que eu que sou inteligente. Não tá perdido, então. E o Dial se dá, botar os da Raela e o Ru. Não é nem o Ru, é o acho que tá esquecendo o cara. O, os dragões estariam cansados. Ele também pode estar cansado. Então eu digo, é bom descansar um pouco, porque mesmo que a gente se eles encontram o Veiga. Ok, eles são dois e o Veiga é um, mas o Veiga é maior e o Veiga estaria mais descansadinho e alimentado. Né? Eles estariam com dois dragões menores, cansados e meio que famintos. Né? Talvez famintos, não, talvez os dragões já tenham comido, né? Mas ainda assim, já cansados de voar tanto, mal chegar e já vai voar de novo. Então é bom descansar um pouco.
Minha opinião. Sobre ali, né, de mandar o Daemon, e o Daemon disse, não, é melhor ficar, aí fica toda aquela coisa ali. E, de fato, eu tento inclinar pro lado do Daemon aí, porque, de fato, a guarda não tá sendo paga, pelo que eu entendi, não é nem que pagou parceiro, tá recebendo uma fração do salário. Ele não tá sendo nada, né, tá totalmente assim, sem ser pago. Né? Não é que nem que acho que dos professores lá que estavam recebendo parceladinho, né? Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. Não estava acontecendo. Os outros estados do Brasil também estavam acontecendo, aqui no Rio Grande do Sul tava. E, plus, né? O Damon é o comandante deles, então, tipo, eles confiam no Damon e respeitam o Damon. Então, se alguém poderia manobrar os caras e motivá-los, né, a enfrentar essa ameaça e investigar sem estar tá recebendo ali, seria o tanto que, pelo menos, assim, motivar os caras, não, assim, né, os caras já estavam nem querendo voltar para as ruas, assim, tipo, pô, não é seguro ali, a gente tá sendo, né, tá sendo alvo aí de algum cara, alguém maníaco ali, né, a gente não é nem só matando, é matando de um jeito humilhante ali, deixando as tripas de fora pra todo mundo ver. E não, tá? Então, só o Ser Luther poderia não manobrar bem, cara. E a Rainha tá, até poderia dar a da Rainha que sabe, a própria Rainha falar com eles, mas eu acho que não ia ser o mesmo efeito. Até porque a Rainha não ia dar aquele discurso de prometer um monte de coisa pros caras, e, né, né. Então, tem, até porque, né, ia mandar o Damon atrás do Veiga e se não achasse, igual o cara só perdeu tempo procurando, né? Enquanto aí na cidade. Ok, tecnicamente ele não resolveu o problema, mas. Né? Legal, o Zaero tem que meio que dançar, né? Fazer uma ginástica mental e dançar um pouquinho nas palavras, né? Quando ele fala que a história do Hightower né, são secas, né? Porque, sim, né, comparado aos Targaryen, que são os conquistadores que fizeram, né? Literalmente The Conquer, né? O cara que conquistou e venceu que das batalhas, né? Cara, quem teve a ajuda dos dragões para isso, né? Então, mas, comparado com a história militar dos Hightower, deve ser, né? Eu digo que não fizeram nada, não perito aqui que os Hightower fizeram, não, né? Mas deve ser, assim, bem pouco em comparação. Depois, mas como o Ormond ali tem um nojinho de Targaryen e, né? Quer que pague pau pros Hightower, né? Não é nem aprender com os ancestrais, né? Worship, né? Adorar os ancestrais, venerar, né? Assim, mas no legal é que eles deram uma apagada de pau pra aquela Martel ali. Eu vi assim, meu, não é nem que ela é inteligente, é que os caras são burros. Imagina, tu toma um castelo, né? Ela entregou o castelo, os caras tomaram, ela voltou e matou todo mundo dormindo. Cara, isso aí não é inteligência dela, isso é burrice dos caras, porque quando os caras tomaram o castelo, os caras deixaram o castelo assim, aberto, sem nenhum guarda nas entradas, porta tudo aberto, os caras, para as tropas dela, né, só voltarem e entrarem no castelo e matarem todo mundo dormindo? Tipo, como assim, né? Tá, tu toma o castelo, tu taca a guarda em tudo ali, né? Menos que, cara, se fosse um castelo com algumas entradas secretas, né? Mas daí não especificou, né? Tem que daí o cara tem, né, tem que fazer o trabalho do roteirista por ele. Eu espero que seja o cara, porque senão os caras são muito burros, né? E tem que ter entrada secreta por tudo, né? Por assim dizer. Porque, os caras deixaram a porta tudo aberta, assim, não tem uma chave, né? Os caras só iam entrando assim onde estão as pessoas e matando, assim. Ficou meio bravo, fica meio bravo, né? Tipo, se fosse tão fácil, vai dizer que né, todo mundo faria, né? Todo estrategista militar faria isso, né? Tipo, pra que né, enfrentar um sítio, né? Abandona, deixa o inimigo entrar e depois só vai e volta e mata o inimigo, né? Deixa o inimigo comemorar, assim, beber dado, agora os caras tudo bêbado, tudo. Aí, né? Comer, beber, vai lá, volta e só mata. Seria a manobra mais
feita na história da humanidade, por assim dizer. O ponto que eu fiquei assim, tipo, what the fuck, sabe? Eu não vi isso. Eu quase assim, não, 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 sabe? Quase peguei e mandei um e-mail zangado pros caras, assim, tipo, que é isso, sabe? Porque os caras os homens do Rio conseguem ultrapassar os homens do Cole, né? Chegar primeiro naquele lugar ali. E tá com uma, como é que é, pé de corvo, né? Crow fit, né? E que tudo que faz é tira ali, fere uns 2 cavalos, um ou 2 cavalos daqueles, tipo, uns 8 cavalos ali. Meu, era pra ter montado uma emboscada e matado todo mundo. Se tu ultrapassou os caras, monta uma emboscada e já tira os caras da jogada. Tu não monta uma, ou se monta uma armadilha, então monta aquele tipo de armadilha. Porque eles montaram uma armadilha que o quê? Feriu. Eles tinham que 8 cavalos, 8 pessoas montadas, e aquilo ali matou 2 cavalos. Logo assim, ou nem isso. Acho que matou uns 2 cavalos, né? Feriu 2 cavalos ali. Os outros ainda não. Tipo, os caras tiveram a oportunidade e desperdiçaram. Assim, tipo, por quê? Entendeu? Que o objetivo deles é marchar para Kingsland, mas eles já tinham a vantagem numérica que eles estavam, e eles já deviam querer uma certa vingança, né? Os caras estavam enchendo o saco deles, né? Seria já, vamos aproveitar que nós temos uma chance e já tirar os caras da jogada. Fora que é mais glória em batalha, né? Então, sim, até você dizer, não, os caras estão apertados de novo, não sei o que, mas essas alturas aí, eles mesmo já deviam saber que os caras tentavam uma vantagem. Assim, não, se os caras estão atacando a gente desse jeito, nós estamos em vantagem numérica. Então, monta uma emboscada ali, né? Podiam nem ter deixado todo o exército, né? Podia dar, vamos deixar tantos por cento do exército aqui na emboscada e o resto vai. O resto continua. Por sinal, né? Por que não esperaram os caras na ponte? Por que eles esperavam? Eles foram, chegaram na ponte e destruíram a ponte. Pô, meu, reconstruir ponte é tempo e dinheiro, meu. Eles podiam ter esperado os caras na ponte, matado os caras lá e depois só coisa da ponte. Né? Eles não precisavam destruir a ponte. Eles não precisavam destruir a ponte. Né? Os homens do Rio. Tipo, totalmente. Ter feito a emboscada na floresta, naquela floresta, certo? Né? Pá, né? E... Ou na ponte. Certo? Mas não. Ou até, tipo, faz a armadilha ali pra tirar os cavalos dos caras. Gente, igual, né? Tirar muito. E deixar e fazer a emboscada na ponte. Se bem que eles perderam o elemento de surpresa, né? Porque quando eles botaram, os caras ficam. Botaram aquela armadilha na floresta, os caras eles já denunciaram que, ó, eles nos passaram, eles estão na nossa frente. Pelo menos um grupo avançado dele, né? Talvez o exército até pudesse estar atrás, né? O grosso do exército, mas uma vanguarda, um grupo avançado, ultrapassou eles e deixou a armadilha. Eles não sabiam qual era o que, né? Eles só descobrem isso quando eles chegaram na ponte. Mas fala da Alice, cara. Eu queria saber o que se ela estava mentindo sobre tudo ou só a parte de que a Helena ia poder mandar buscar ela algum dia. Assim. Porque teve uma fala ali que ela falou, né? Os rivais nunca vão. Tipo, deixa a Geneira ali, né? A guriazinha. Porque os rivais dela nunca vão levantar uma mulher ao trono. Não quer dizer, meu. Se ela for rainha só no nome, eles fariam. Se ela fosse. Se essa mulher casasse com alguém que eles escolhessem, e tecnicamente o cara fosse o rei em tudo menos no nome, sabe? Fosse rei consorte e a parte do consorte só no nome, mas o cara mandasse e eles ficassem no conselho, sabe?
é isso aí. Uma das coisas que também deixou, que contribuiu muito para a Rhaenyra ser escanteada, não é o fato dela ser mulher, e sim quem ela casou depois do Leonor. Porque se ela, vamos dizer, tivesse casado, talvez, com, sabe, com outro cara, com outro Lorde fodalhão do reino, vamos dizer, um Lannister, ou, sei lá, ou qual é um outro, seria um outro bem fodalhão, com influência, etc. Talvez os caras, né, talvez dos Hightower, provavelmente o golpe, tipo, o Otto não ia apoiar o golpe se a, se a Rhaenyra tivesse casado com alguém da casa dele, né? Obviamente, ele diz, não, então não, né? Não, deixa ela no trono como rainha, até porque agora o rei consorte é alguém da minha casa, né? Ok, que os que estão na linha do trono ali até são os bastardos, mas a gente dá um jeito aí, entendeu? A gente, né, dá um jeito. Eu duvido que ele fosse apoiar o golpe. Ou os Lannister fossem apoiar o golpe se tivesse casado com um dele, ou tal. Não digo, ou não vou dizer assim, ó, não teria saído o golpe, mas teria sido muito mais difícil. Mas como ela casou com o Daemon, que já tinha a fama de ser né, o Daemon, né, ser do jeito que é, e Daemon não tinha nenhum aliado em lugar nenhum, entendeu? Não é que o Daemon não tinha aliados na corte, ele não tinha aliados em nada, entendeu? Que o Daemon não tinha banner, não tinha nada. O Daemon só tinha os Gold Cloaks ali, de gente leal a ele, etc. Tecnicamente, o Daemon foi o pior partido, assim, foi o pior casamento que ela podia fazer, entendeu? Foi, de certo modo. Bom, cara, o Daemon tinha um dragão, né? Mas em matéria de geopolítica, de lealdades, assim, pá, de o que poderia fazer os caras pensar duas vezes em vez de fazer o golpe ou não, não é o Daemon, a princípio. E como eu digo, até no livro e um pouquinho na série também, uma das justificativas que o próprio Otto faz vai ser, ó, quem vai governar não vai ser a Rhaenyra, vai ser o Daemon. Daemon vai estar aí, rainha Rhaenyra, mas ela vai ficar escanteada, vai ficar aí, né? E quem vai mandar com mão de ferro vai ser o Daemon. E a primeira coisa que ele vai fazer é te matar os filhos do Viserys, né, matar o Aegon dele, matar todo mundo, me matar, tá? Primeira coisa que eu. E daí você tem essa possibilidade. E daí a Alicent já. E, claro, se o Otto de fato acreditava nisso, ou se ele usou só como desculpa para mover a Alicent também para participar do golpe, etc., daí já não sabemos. Mas, considerando que o Daemon é o Daemon, né? Não, vamos dizer que não é um medo que não tem uma base, sabe? Quer dizer, medo é uma coisa assim, o cara teme uma coisa, mas não tem base para ter o medo. Sabe? Ou às vezes tem a base, mas o cara não, sabe, não tem a concretização assim do medo. Mesmo que o cara queira fazer o que ele tá pensando, o que ele teme, né? O cara não tem como fazer isso. Vamos dizer, o medo do Hightower era real. O Daemon faria isso se pudesse. Se ele quisesse, se tivesse achando. Mas Daemon não vai ter condição, sabe, de fazer. Porque o Daemon não vai ter o apoio de fato para escantear a Rhaenyra, sabe? Então, isso é um medo infundado. Mas tem que ver também. Otto sabia que o medo era infundado, sabe? Eu até diria que era infundado e que o Otto saberia que era infundado, porque de fato, vamos combinar. Agora, pensando aí, como eu mesmo falei, o Daemon não tinha grandes aliados, entendeu? Não era carisma. Na série bateu pro Otário aí, porque ele conseguiu aquele exército em Harrenhal, os caras juraram pra ele, apesar de ele não ser popular, por assim dizer, né? Até um oferece, de fato, ó, quem sabe o senhor assume e fica o senhor de rei, etc, né? Não tô dizendo, né, a Rhaenyra fica só de rainha aí no nome, o senhor toma, né? Mas ele daí pega e não aceita. Que eu saiba, isso não tem no livro. Posso estar errado, mas que eu saiba, isso não tem no livro. Talvez até devesse ter, né?
Ali a Baela diz que a Rhaenyra tá culpando ela, coisa assim, que nem olha pra ela. Eu não vi isso aí, cara. Não vi a Rhaenyra culpar, assim, tipo, tratar a Baela como uma indiferença, alguma coisa assim. Ficar um clima tenso entre as duas. Eu não vi. Eu não vi isso aí. Não sei se. Ou se é coisa da cabeça da Baela, sabe? Tipo, ela tá imaginando que a Rhaenyra tá tratando ela assim, mas não tá acontecendo. Só se for, entendeu? E pelo que eu vi, como teve essa interferência aí do chip stealer, coisa que ela tava ocupando mais o chip, né, quem tivesse montado no chip stealer do que a Baela propriamente. Ela transferiu toda, né, a raiva, pelo que eu entendi, sabe? Não, então ficou meio ué, né? Ué. A Renera dá uma baita de uma real ali pro Damon, falando que, ó, nós estamos cegos aqui. Que estamos meio que isolados, estamos cegos. E de fato eles estão bem isolados e estão cegos, a princípio. Já tá isolado, porque o bloqueio já se foi, por assim dizer, por terra as linhas estão destruídas, né? Tá? Mas no caso, assim, né, até os Rivermen chegarem, eles estão sem exército ali, sabe? Tipo assim, né, etc. Algo que eu achei meio que ela parecia que estava sozinha no templo, sabe? Eu não vi o guarda, né, o guarda real dela perto, tipo, porque os caras estão matando o Gold Cloak na rua. Imagina se não seria uma oportunidade, a mando do Ormond, o nome do Aeron, né? Da Aeron. Mas capaz que não deveria ter uma ordem também, meu. Se vê a rainha, mata, né, meu? Porque imagina, os dois filhos mais velhos dela já morreram. Os herdeiros diretos são só crianças. Uma chance de tacar uns pá na rainha, sabe? Tipo, e mesmo que não matasse, deixava feridas. Tipo, imagina, né? Ela não consegue se proteger dentro do Kingsland, então é sinal que ela não governa droga nenhuma. Então. Ela parecia bem vulnerável ali, se parecesse uns caras capuzados ali, e pá, pá, né? Mesmo que tivesse só com um guarda aí pra proteger ela, os caras já dançava e tchau. Né? Então ficou bem o WTF ali. Né? O Lannister é o Jamanta, cara. Jamanta não morreu, Jamanta não morreu. Jamanta... Pô, meu, o cara cai jogado ali de armadura no meio do mar ali, né, os bagulhos, e não morreu. Como é que, né? O cara teve que tirar a armadura, não sei, sorte do cara saber nadar, né? Não digo só, né? Porque poderia não saber nada. Mas tá, ok, tá, sabe nadar, tá? E mas conseguiu tirar a armadura. Porque pra tirar a armadura não é assim, né? Aquilo ali com o outro cara lá ao lado, na rua, ele tirou a armadura toda em segundos ali, né? Em 2 minutos, segundos, e já subiu no navio de novo com ele. Às vezes pra tirar a armadura é assim, cara. Não é? Não é assim. Pra botar e pra tirar, não é fácil tirar. É, de fato, não se tira sozinho com as armaduras. Até eu não sou como eu sou especialista, não sou armeiro, mas perguntei pra IA, a IA disse que aquelas armaduras, ainda botei a armadura de Halls of Dragon, sem estilos, falou que não se tira. É, tipo, virtualmente impossível se fosse uma armadura real de campo. Uma exceção seria as armaduras de torneio que teriam umas coisas de engate rápido, assim, tipo, engate e tirar rápido. Assim. Mas não é armadura para combate considerado real. Assim. Uma armadura estilo aqui o Jace, tá? Eu tirei, botei foto, tá? Tipo, essa armadura dentro d'água, tu tira? Não. É considerado, tipo, tão vai considerado zero. Então, o cara caindo de armadura dentro da água, aí, puf, já é. Menos o cara tenha conseguido se agarrar em algum canto, assim, de não ter ficado fora da água. Mas, né? E, pois é, ninguém perguntou como é que ele saiu vivo. Então, ele simplesmente apareceu vivo. Tá? Aí, e por coincidência, no lugar né, onde o Aegon e o Larys estão. Tipo, oh, coincidência, né? Oh, né? No livro isso não acontece. Né? No livro o cara não bem dizer, morre né, naquela batalha ali. E não sei se creio que não vai pra lá. Né? Ele encontra lá. Então,
Então, tipo, eu não estou contra tu mudar algo se tu melhorar, entendeu? Se tornar, tipo, porque às vezes mesmo o livro não é uma coisa, tipo, perfeita, né? Não é 10/10. Tem algumas coisas que mesmo no livro, você, puta, né? Tipo assim, pá, né? O cara tomou umas ali e foi escrevendo. E ninguém falou nada. Né? Tipo, o editor ali, tá, vai vender, dane-se, tá? Às vezes o editor diz, tipo, o nome do cara é associado à série tal, na franquia tal, dane, vai vender, né? Não vou eu mandar o cara reescrever isso aqui. Quero, infelizmente é assim que acontece. E se tu aponta um errinho no livro, faz melhor, por que, que tu não escreve? Né? Tu tem invejinha do cara, porque tu é um pacoitado, aí o cara tá me aqui, tu fala uma coisa. E assim vai, tem, né? Então, vende. E fica por isso mesmo. Mas é diferente de mudar e ficar bem pior. Né? Então, infelizmente, né, mudou para pior. Bom, o próprio autor, né, o Martin Pegando, vai falar, pô, não, olha, que no Game of Thrones acho que ele não chegou a se pronunciar, né, mas o Rodo Dark chegou a se pronunciar. Né. E o nível de fanboyismo de House of Dragon até já tava ali, já tava bacana. Mas quando o cara falou, quando o Martin falou, daí foi, não, agora o autor falou que tá ruim, então eu posso falar que tá ruim também. Cara, eu já falava que tava ruim bem antes. Né? Mas daí daí eu era louco, eu era hater, né? Eu não sabia o que tava falando. Né? Eu tenho um monte de print fanboy, né? Você eu não sabe o que eu tô falando. O cara falou, o Sir Criston ali, os homens já estavam num estado bem deplorável, né? Os caras estavam tudo aí, marcando de um jeito que assim, quase que morrendo, sabe? Naquela chuva, sabe? Acho que dá a entender que era meio que pântano onde eles estavam marchando. Você bem que era bem pântano, porque parecia que eles estavam marchando lento, como se estivessem indo num pântano, até o cara até tipo, tem uma sanguessuga aí, mas no chão não parecia ser pântano, aquela coisa plena, e eles afundando, assim, eles estavam marchando lento, como se. Isso que eles já tinham tirado as armaduras. Até que se eles entrassem em combate, eles não se fu, né? Porque estavam sem armadura. E estavam até sem cavalo, nenhum dos cavalos, né? Porque o certo é eles se livrar só dos cavalos que eles perderam, tirar aqueles pé de corvo da estrada e daí avançar com os poucos cavalos que tinham. Algo que eu fiquei bem assim, tipo, como é que aqueles caras, aqueles caçadores de recompensa, etc, né, souberam que o Aemon tava lá, naquele canto específico do castelo? Eles subiram escalando ali, tipo, como é que os caras sabiam que ele tava lá? Tipo, meio assim, né? Tipo, os caras pegaram uma imagem via satélite ali. Ou os caras foram consultar outra bruxa, alguns videntes, e o vidente olhou na bola de cristal, né, jogou os búzios, consultou o fogo ali, né, os estrelas, né, o cara está no pico do castelo, verá uma árvore retorcida, né, se vocês subirem a árvore no topo, estará bem, aí montar, tipo, só assim pra, né, os caras saberem, sabe, aí, né. E o legal que por que o cara ficou segurando aí com ele pega, agarra a Rivers aí e fica assim, sabe? Por que o cara não matou? Simplesmente não cortou a garganta dela e avançou em cima do Aemon pelas costas, assim, sabe? Ou só jogou ela para um lado e foi para cima porque ela tava desarmada, sabe? Não precisava ficar segurando ela. O cara podia ter ou ter ignorado ela e ter dois caras lutando contra o Aemon de uma vez, ou o cara ter matado ela e ir pra, sabe? Foi só pra ter a desculpa do Aemon lutar um contra um, sabe? Não ter duas pessoas lutando contra ele de uma vez. Ficou bem what the fuck, cara. Por quê? Vamos olhar aqui, vamos dizer que não é IB, tá. O Aemon tá lutando com o cara. Todo isso aqui, né? Ó, enquanto tudo esse cara ficou, ele agarrou ela e ficou parado olhando, sabe? Por que ele não matou ela ou simplesmente deixou ela aí e foi ajudar e ajudou o outro desde o início? Porque ela não tá armada, ela não.
Até onde o cara sabe, poderia ter uma faca em algum canto, entendeu? Até poderia ter sido esse o erro, o cara achar que a mulher não é, uma mulher ali, pá, não é uma ameaça, e ia atacar o Aemon pelas costas, coisa assim, e a mulher ir lá e tacar em alguma nas costas dele, na garganta do cara. Assim. Só agora cara, até ele ia atacar enquanto a Aemon. Mas aí o Igor já se virou, assim, né? E olha o jeito que ele atacou, ele tocou de um jeito bem lento, assim, que ele perdeu a velocidade. Por que o cara fez isso? Por que o cara deixou o outro lutar sozinho? Sabe? Não tem um porquê. Assim, tipo. Porque ou ignorava a mulher ou matava ela de uma vez e já ia pra cima do Aemon. É plot armor. Ah, e detalhe, né? O Aemon tava toda hora sempre dormindo ali, etc, né? Por causa dos remédios que ela tava dando. Sorte o cara acordou e né, levantou bem e apto a lutar, né? Pra lutar bem na hora que os caras chegaram. Então. Oh, né, porque os caras podiam chegar e o cara tá todo adormecido, tá todo, né, todo né, entorpecido, etc, por causa das ervas e coisa que ela deu pra eles. Igual fora de forma, coisa assim, né? Mas não. Todo ágil, todo uhul, sabe? Tipo, reflexos ali de cheat, né? De cheatar, né? É, cheatar. Algo que ficou meio assim, né? O cara que tava sendo. Eu fiquei meio né, quebrando cabeça, assim. O cara que tava sendo torturado, ele achava que ele era o único assassino, ou de fato, ou ele mentiu? Porque o cara disse a verdade sobre quem era o mandante, né? Que era o Ormond, dizendo, ó, Daeron é o rei, tu tá fazendo agora serviço pro rei, sabe? Pegou ali, né? Mandou a moeda dentro da bota. Então seria meio estranho ele contar a verdade sobre o mandante, mas não contar que tem outros assassinos fazendo o mesmo, sabe? Que ele não é o único. Então, né? Seria uma rede de assassinos que o cara não sabe que tem mais assassinos, né? Tipo uma célula terrorista que o cara não sabe de outros, assim. Mas o cara deveria saber que existem outras células, né? E poderia não saber como chegar, assim, tipo, sabe? Que nem, tipo, os caras da Al-Qaeda, né? Os caras podem não saber localização e etc. e coisas das outras células. Mas ele sabe, acho que deve saber que tem mais células, a princípio, né? Acho que não é tão assim, né? Posso estar errado, mas, né? Meio estranho. Ou o cara mentiu assim, não, vou dizer só pra que só. Tipo, os caras vão me matar igual, entendeu? Mas daí podia não ter contado nada, né? A menos que vou contar parte, só pra uma partezinha, pra os caras achar que já sabem quem é o mandante e que pegaram o assassino, os caras vão baixar a guarda. E daí nisso os outros vão, né, os caras. Pode ser isso. Então vou negar. Não vou negar. Né? É fera ferida, né? É fera ferida do corpo na mão e no corpo. Então, mas se foi isso, ele não sabe, né? Que não tem a bolinha assim, tipo, ó, que cara, né? Não é que nem aquelas HQ que tem a bolinha de personagem pensando. Por que o personagem falou o que falou, a gente não sabe. Por sinal, a declaração do Daeron como rei foi algo bem, né? Secreto, por assim dizer. O cara não fez nenhuma cerimônia lá na própria cidade. Né? Reuniu o público, dizendo, tipo, este é o novo rei, né? Pá, né? Então, algo que eu fiquei também bem what the fuck é. Tá, o Ser Christian dá um motivo lá que ele não quer morrer gloriosamente em batalha. Ele não quer
chegou, tipo, pô, ser a mão do rei e o maior guerreiro do reino. Ele não quer voltar para a obscuridade como só um mero servo de uma outra casa, né, que ainda vai ficar escanteada, que tá do lado perdedor da guerra. Não, não vou dizer que não tem gente que pense assim, mas não sei se é uma coisa tipo, do nada botaram o Ser Cristo com isso, entendeu? Tendo esse tipo de personagem. Se bem que, cara, já teve uma cena que ele ia se matar, né? Lá na segunda temporada, que por sinal, o jeito que ele não se mata e não é punido, ficou bem até fã. Então dá a entender que o cara tem uma tipo de honra, por assim dizer. Mas, cara, meio filho da pi, né? Tu quer levar todos os caras, os outros homens ali junto contigo nessa tua busca aí, né? Mas, cara, não vou dizer que não tem gente que também não pensa assim, né? Precedentes, assim. Né? Só que é meio o AT-Funk, daí só o Gwen pega e vai embora, e os outros não, nem os outros. E o Gwen não é, tipo, enforcado ou executado por deserção, né? Por abandonar o. Ele vai embora e tudo fica por isso mesmo. E os outros, né? Os outros. Porque se o Gwen, que é nobre e cavaleiro, seria mais interessado em. Né, os outros que nem são cavaleiros, são mais soldados, assim, tá? Eles ficam, sabe? Tipo, o Gwen foi o único que foi embora, sabe? Ninguém mais pegou e foi embora. Sabe? Tava com as coisas tipo, tchau. Seria meio brabo, né? Porque o Gwen podia ter pego de dó, né? O cara tá indo pra morte, não tem esperança, etc, etc. Então ficou muito forçadinho, né? Muito forçadinho isso aí, né? Do Cole ainda continuar com os caras, né? Ainda mais as condições que ele tava, como eu disse, os caras já eles estão com metade dos homens que eles tinham quando eles saíram de Harrenhal, House, eles já perderam metade do contingente, estão literalmente na merda, e os caras ainda estão nos adversários, né? Já estão não mataram eles porque não quiseram, na verdade. Né? Por sinal, tudo isso aí que está acontecendo é o contrário do que teve no livro. No livro, é o, eles saíram de Harrenhal com uns 330 e poucos, né, 300 homens, acho que uns 300 homens, e os Blacks ficaram destruindo vilarejo e etc, sem tipo, fazer uma coisa de terra arrasada. E ficaram fazendo táticas de guerrilha contra os homens do Cole. E quando os caras chegaram num riacho, tipo um rio que nem aqueles ali, que é onde eles chegaram de Japão, estava destruído, o, o exército do Cole foi cercado pelo Garibaldi Grey e uns outros, né? E o Criston, milhares e tal, thousands, né? E o Criston prontamente ofereceu de se render se eles poupassem a vida dos homens. Dos homens, ou seja, ele não tava, tipo, voltar até morrer. Não, ele tava de se render. E até, tipo, tá, então deu de o Criston desafiou eles pra duelos, por exemplo, né? E até when Crystal then challenge all the three of his counterparts, né? Late Hard, Red Hill and his daí os arqueiros atiraram, os caras só mandaram arqueiros atirar no Cole. Ele foi morto por 3 flechas e os homens dele também foram bem exterminados ali. Então isso aí do Cole fazer tática de guerrilha contra os caras e querer lutar até a morte, por assim dizer, contra os caras sem se render, isso nada tem, isso totalmente mudado. E, cara, isso não diz quem é que tá falando, se é tipo, se é pitão, se é cogumelo, sabe? Tipo, sempre podia dizer assim no livro, não, mas tem o narrador que é, né,
não confiável, né? O narrador. Né? Só que aqui não diz, uma versão de um diz isso, a versão de outro diz aquilo. No livro tem, assim, segundo o Septão foi assim, segundo o Bobo da Corte, né, o cogumelo foi assado. Né? Aqui não diz, né? Não diz isso. Então toda uma mudança que não sei para que fizeram. Se do jeito que fizeram ali faz mais sentido, teria que ver, né? Teria que reanalisar a estratégia militar toda ali. O Demon falou, não, a gente devia ter queimado eles quando teve chance. Deveriam, né? De fato. Né? Por sinal, essa tentativa de paz da Rhaenyra, como, né? Já poderia ter ganho a guerra 200 anos atrás. Mas também, vamos dizer que o Demon bobeou, né? De ter deixado o dragão do cara lá, né? Que mesmo que tivessem escapado com o príncipe, o dragão, eles teriam perdido. O Demon saiu com o príncipe falso, deixando o dragão pros caras lá. Tipo assim, né? Que o certo seria dizer, monta no dragão e tu vai com a gente no dragão pra Kingsland. Se o cara tentasse alguma coisa, seria 3, né? Era que 4 dragões contra um, né? Todos os dragões eram maiores que o dele. E por sinal, daí teria que mandar o príncipe verdadeiro, não poderia ter o falso, porque o falso não ia ficar né, com o dragão. Coisa triste. Porque não tinha nenhum motivo pro Daemon deixar o dragão lá, né? Com as forças do Orm. É uma coisa totalmente what the fuck. Já que. Assim, já que vão mudar tanto, né? Já que eles já mudaram bastante coisa. Eles ainda desativaram. Então, se viram alguma coisa que não tinha sentido no livro, assim, não, vamos fazer, sabe, igual. Tá, no livro tá assim, então temos que fazer igual. Mas eu creio que não teve. Eu acho que isso aí, posso estar enganado, mas eu acho que isso aí de dar erro falso, etc. Eu acho que não teve no livro. Não é por nada, não. Por sinal, mais de um episódio passou que os caras não usaram esse Daego falso pra ser o corpo do Aego. Porque o Septão pediu pra ver o corpo do Aego. E etc. E a própria o Aegon está irreconhecível, todo queimado. Ou seja, eles podiam pegar aquele Aegon falso, que tem bem dizer a mesma altura do Aegon, praticamente, e o cabelo que tá tingido, tacar fogo no guri, matar e chegar e dizer assim, esse aqui é o Aegon. E mandar a Alicent e a Helena dizer que é o Aegon mesmo. E elas fariam isso. Daí depois, mesmo que o Aegon quisesse voltar, eles dizem, não, mas ele foi, vimos o corpo dele, a mãe e a esposa identificaram, sabe? Entendeu? Então, o próprio o grão-mestre ali, o cara podia dizer, de fato, esse aí é o Aegon, tá? É o Aegon, né? Poderia ser a mentira dizer que é o Aegon. Então, tipo, talvez a Rhaenyra não quisesse matar um cara inocente, sabe? Mas ou pelo menos dar a ideia pra Rhaenyra, sabe? E ela recusar, não vou matar um camponês inocente só pra isso. Mas ninguém nem deu a ideia. Ninguém deu a ideia. Então, tipo, é muito idiota. É muito idiota. Mas, assim, mais idiota ainda, é a Helena, tanto a Helena quanto a Alison vão, tipo, agora porque o plot manda, precisa, tipo, elas descobrem uma passagem secreta ali no quarto onde elas estão sendo mantidas, né, cativas. E as duas pegam e vão pela porta, assim, tipo, elas não sabem onde vai dar, né? Tipo, podia ter ido uma e a outra fica ali, mas não, vai as duas. Se tiver, sabe, fosse dar ali algo que fosse elas morrer as duas. E vai as duas, elas não deixam nada ali para impedir a porta de fechar atrás delas, sabe? Então elas têm que ir, né? Não, e qual é o plano delas? Que antes que elas iam fugir para algum lugar, né? Que a outra lá que impede, né? Que ficou de guarda, sabe? Tipo, você acha que eu não ia estar vigiando, alguma coisa assim, né? Daí eu até concordo em não contar para a Renera sobre a criança e tudo mais. Mas onde é que elas iam, Mika? Qual era o plano? Porque elas não estão com cash, a guerra ainda está rolando em certos pontos.
Elas iam, porque elas iam estar. O plano que ia dar, isso era no máximo assim, chegar nas ruas do Kingsland, sabe? Mas daí, chegando nas ruas, iam pra onde? Pra que lugar? Fugir pra onde? Então, meio assim, what the fuck, né? Porque ir pra onde? Pra Tumbleton? Onde tá o Ormond? Lá vai ser cenário de guerra, palco de batalha. Pra Old Town, talvez, né? Ah, sim, né? Duas mulheres sozinhas num reino que tá em guerra, assim, tipo, elas não estavam levando cash, não estavam com guardas, suprimentos, assim, tipo, então, ficou bem forçadão. E como eu digo, motivo pra fugir não tinha de fato, como eu digo, se a Rhaenyra já ia, não ia matar o Daeron, ia deixar o cara ir na muralha, não creio que ia matar uma criança, um bebê. Eu duvido, bem bravo. Mesmo que o Daemon pressionasse, eu duvido. E daí botou o Daemon de novo indo pro lugar lá onde eles fazem a reunião dos Gold Cloaks. O lugar parecia, tava bem deserto, parecia, nem parecia que tinha tido reunião mais cedo, né? E chegar lá, tá o Luthor e mais uns outros aí mortos. Assim, tipo. Será que os caras foram pegos isoladamente na rua e depois trazidos pra ali, sabe? Ou foram pegos todos ali, mortos ali mesmo, sabe? Tipo, fosse tipo bar, né? Foi bar. Eles já tinham, os assassinos já tinham perdido o elemento de surpresa. Então, pra fazer isso aí, né? Foi uma baita de uma humilhada, né? Quero ver como é que vai ficar a moral dos caras depois de ver isso aí, né? O próprio Demon deve ter ficado assim, não. Puta, né? Pi, pari, pi, né? Cara, não, não sei até se não é meio forçado fazer isso, ficar fazendo, né, conseguirem ter feito correndo. Tem que ser, os assassinos tem que ser bem bom, né? Até por ser estranho os assassinos não querem trabalhar pra alguém, né, que tenha o reino ou algo assim, né? Ou pros inimigos do rei, não ter esses assassinos que são tão bons assim, nunca ter feito nada, né? Se manifestado até agora né, como uma força, assim, né? Tipo, se os caras têm poder de fazer tal estrago, assim, né? Poderia, quem sabe, até entrar no palácio e matar a gente da família real, assim. Vai saber, né? Pela coitia, Zé. Ah, e por sinal, né? A guria lá é Verme Branco, né? Eu esqueci o seu nome, né? Que agora né, o mestre dos sussurros da Rainier. Ela não deveria saber quem em Porto Real teria né, faca na bota para fazer isso aí, né? Porque um grupo aí para fazer isso, para fazer isso aí não seria, né? A deveria de, cara, tinha uma rede de espiões, influências, etc. Pois é, quando ela voltou para Porto, ela já deveria conseguir retomar isso aí que ela tinha antes. Ela não deveria, se alguém devia ter olhos e ouvidos em Porto Real, deveria ser ela. Na verdade, ela não deveria. Pode de barca, ela falou, eles estão cegos. Eles estão cegos, mas não deveriam. A Rebeca até falou o problema, nós estamos cegos. Mas eles não deveriam de estar cegos. Pelo menos não em Porto Real. Em Porto Real eles deveriam saber de tudo que acontece. Eu tinha mais uma coisa para falar, mas eu não tô lembrando. E era uma coisa que eu não tinha anotado. Tem as anotações aqui, mas é algo que eu lembrei depois, durante a análise, mas não anotei. Então, mas, pô, a análise já tá bem grande, né? Não é por um coisinha aqui. Oh, acho que não era nada também tão importante. Mas,
Então, assim, ela deveria de ter espiões por. Ah, sim, tá. Eu lembrei. Na verdade, era o que eu anotei. Assim. O Daemon e o Ser Luthor estavam discutindo se o Ser Luthor agiu mal e obedecia a Rhaenyra na hora de procurar o pichador, né? É, podia ter dito que foi procurar e não ter ido procurar, né? A Rhaenyra não ia saber. Na verdade, você acha que ela mandou o guarda real dela avisar os Gold Cloaks procurar o pichador, né? E o Sr. Luthor foi. Né? Bom, eles podiam dizer que foram, até que prenderam alguém, mataram alguém e não ter feito. Aí o Nenê não ia ficar sabendo, a princípio. Ou ter feito a procura de um jeito mais sutil. Mas igual a gente depois descobre que não essas retaliações contra os Gold Cloaks não são devido ao jeito que eles agiram na hora de procurar o puxador. Né? Bom, até uma coisa, né? Os Gold Cloaks já fizeram coisas bem piores, né? Em Porto Real contra os, né? Isso já mostrou, tipo, na primeira temporada, os primeiros episódios ali, né? Os cara, o Damon reuniu um carrinho, um ou dois carrinhos lá, carroça cheia de membros e etc. Aí, de criminosos, assim, né? E não deu nada, sabe? Tipo, ninguém fez nenhuma retaliação contra, né? Por sinal, ninguém fez Black, the Black, sabe? Ninguém, sabe? Tipo, o Bray não existe, né? Todo mundo de boa em ser executado, perder mão, perder, né? Sabe? Ninguém quis se da muralha, sabe? Tipo, acho que teve uma cena lá de alguém, uns caras indo sendo mandados pra muralha lá, não lembro porquê, sabe? Mas, tipo, foi muito mais exceção do que a regra. Hum, então, né? Cara, eu daria uma nota 5 pro episódio, eu acho. Se é que tô dando muito, cara. Como eu digo, tem muita bobagem, cara. Muita coisa, tipo, what the fuck. Tipo, muita coisa, tipo, mesmo que não tivesse, porque tá assim, meu Black, tu é paga-pau do livro, tu queria que alguém abrisse o livro e lesse, sabe, um livro em voz alta pra ti, tu quer um audiobook com imagem do livro, assim. Cara, obviamente eu sei que não tem como fazer isso. A questão de ter talvez o dobro ou o triplo do dinheiro e o tempo. Ter bem mais episódios, a princípio. Mas o ponto, como eu digo, mudaram coisas que não precisavam mudar, que não é por questão de tempo ou dinheiro, só por mudar mesmo. E mesmo que fosse série independente, porque sempre tem o que eu quero, tipo, qualquer coisa que meu, adaptação, tem que mudar, meu. É óbvio que vai ter mudança, óbvio que vai. Não, mas tem coisa que mesmo que não existisse a obra original, não faz sentido. Né? Tipo a parte dos caras só botar os coisinhas pros cavalos, isso, e não fazer a emboscada dos caras ali, e destruir depois destruir a ponte, quando eles podiam já emboscar os caras ali. Né? Isso, isso foi uma mudança que, mesmo que fosse a obra não tivesse no livro, como é que foi o esquema, é uma burrice estratégica objetiva, que não faz sentido. Um monte de coisa ali, né? Os caras descobriram como o Daemon ali, o Daemon tá naquele ponto do castelo e chegam lá porque sim, né? Eu acho que o Aemon está ali, né? Ouvimos que ele está ali, mas quem é que falou que ele está ali? E daí o Emo acorda bem ali, né? Tava sempre dormindo, cheio das e acorda e luta como, né, bem de boa. E o cara fica parado ali olhando, né? Segurando a Rivers aí sem precisar, né? Ou podia ter, se ela não tava armada, podia ter matado ela também, sabe? Um monte de coisa que ficou, what the fuck, né? What the fuck? Até o Larry discutindo com o Lannister ali, qual é o maior curso de ação. Cara, confesso, de fato, né, eles teriam que chegar.
ir para chegar vivos em Essos, né? É, tem os piratas, tempestades e tudo mais, né? A triarquia, né, deve estar aí, né, porque perdeu aquela batalha, né, os piratas iam estar aí em qualquer navio saindo de Westeros, a princípio. Depois, né, o cara tem que não pegar uma doença, uma coisa, né, lá, não sei. Bom, o Jace fala, não sei se ele temia de fato aquele calor, né, vai, não vai se dar bem no clima de lá. É que a gente não sabe se, tipo, se o cara acredita no que ele tá falando ou ele tá mandando Miguel pro Larios, né? O cara pediu pro Larios, não, tu quer tornar o, né, manipular o Aegon ali lá, né, em Castle Rock, não sei o que, sabe? Tá fazendo só pra tu benefício. A gente não sabe, entendeu? O que é verdade, ou se o cara de fato teme que o Aegon vá se full lá em Essos, se chegar a Essos. Essa é a merdinha, a gente também não sabe. Mas, de fato, ir pra Castle Rock, tá, tem dinheiro lá, a princípio, né? O cara mandou, disse que parte da. Quando no livro ele teria mandado parte do ouro pra lá. Ele disse que nem mandou pra tudo que é lugar, entendeu? Mas, né, não é um lugar, ainda é um hotspot, por exemplo, porque nada, se né, mandasse dragões pra lá e tudo mais, e pá, eles não iam conseguir repelir. Então, se é, tecnicamente, Essos ainda é um lugar mais seguro, que ninguém ia procurar ele em Essos, a princípio. Castelo Rock é um lugar que poderiam procurar, já que era uma casa que de fato se aliou a Egon. Até hoje já é estranho não ter mandado os dragões aí eu mesmo procurar o ouro. Manda uma carta pra Lady Joanna perguntando se ela sabe onde é que tá o ouro. Tipo, né? No caso de Joanna Lannister, né? Sim, meu, claro que se o ouro estiver lá, ela vai dizer, sim, o ouro tá aqui, né, pode me pegar, né? Ou, né? Óbvio que ela vai dizer que não tá, né? Não, o certo é o que manda os dragões, manda a tropa lá e depena o lugar. Mesmo que o ouro da coroa não esteja lá, não digo nem o certo, mas tipo, o que eles fariam, minimamente alguém faria, ou no mínimo daria sugestão pra Renera fazer, principalmente o Daemon, manda o dragão lá e depena o lugar. Até porque eles nem devem estar com muita condição de se defender, porque eles perderam não sei quantas tropas e coisas em batalha, etc. Os dois Lord Lannister, né? Os dois Lannister tipo, foram pro saco. Depende do lugar e diz, esse é o ouro da coroa, sim, ou igual mesmo que não seja, vocês estavam aliados a ego, isso aqui é espólio de guerra, né? Retribuição por ter se aliado ao inimigo, etc. Né? O tributo agora para provar que tu é leal, né? Pá, né? Mínimos, 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 mínimos. Não, não, né? É que, mas isso não teve no livro. Tá, mas quanta coisa já não teve no livro? Vai fazer, já que fez, né, digo assim, meu, começou o fanfic, então termina. Entendeu? Já começou o fanfic, termina. Porque, né, vamos combinar, né? Pode até dizer que talvez até nos livros tenha sido Bento os caras não ter ido lá, feito né, passado um pente fino em Castle Rock e espremido, assim. Eu acho até que tem uma sugestão, acho que da própria Renée, alguém sugeriu destruir a casa dos Lannister por ter sido, né, aliada. Não digo que tinha que destruir a casa, mas no mínimo fazer os caras né, espremer os caras assim, né? Pegar uma bolsa de ouro deles e dar aquela espremida, assim, né? E botar uma, né? Diz, não, vocês vão ficar bem vivos, vão ficar bem vivos, mas vocês vão pagar. Money, money, money! Money! Né? Sendo que eu fiz. Mas nem isso, entendeu? Por isso eu tenho uma coisa que prequel. Eu tenho muito pé atrás com história que é prequel. Prequel, muitas vezes os caras vão fazer coisas muito bestas só porque a história tem que ir num certo. Sabe?
tem que chegar no lugar que começou na história ali, sabe? Então vai ter personagens, eu achei de gente idiota, coisas bestas que vão acontecer muito porque sim, sabe? A prequel tem que ser muito bem feita, pra, sabe? E geralmente não é. House of Dragon, mesmo o livro, não é tudo isso, sabe? Não é o bicho. Dizem que até o Game of Thrones, não é tudo, é que por algum motivo a gente faz o contrário, sabe? A gente bota mais pente fino em obra televisiva ou do cinema, né? Que é restrita de fato por orçamento e por tempo, e etc., né? Os atores e tudo mais, né? Pá, do que em livros. Que livro é o cara, né? Os analistas. Não digo que não tenha gente que analisa livro, tem, sabe? Mas que eu saiba não tenha, vamos dizer, glamour, assim, não tem status, né? Que eu saiba, não, que eu posso estar errado. Mas não tem nenhum analista de livro que tenha assim, 1 milhão de inscritos e não sei quantos views por mês, né, por dia, em cada vídeo que faz. Né? Posso estar errado e ter, sabe? Mas eu acho que não tem. Já de filme, de série, etc. Tem. Mas o certo é o cara, pessoal. Porque no livro o cara pode fazer o que ele quiser. Ele pode escrever detalhes e tudo mais, e pá, de um jeito que, né? Ele não tem que cuidar com o orçamento, com vestimentas, com efeitos especiais. Então o cara fala, escreve tudo, né? Ele tem a liberdade que ele quiser botar ali. Então o nível de não deixar passar bobagem era pra ser zero, entendeu? Ainda mais agora. Mas não é. É bem ao contrário. É bem ao contrário. O cara, no livro, o cara só bota um monte de bobagem e, né, e passa batido. Mas na televisão, na série, o cara bota, né, já vem gente que, né, não posso falar porque eu, né, e não deixa passar nada. Mas, claro, se eu fosse fazer análise de livros de fato, né, eu seria consistente. Mas tem gente que o canais, né, tanto acho que do Brasil e da gringa, que os caras leram livros e daí, mas do livro os caras não mencionam nada. O livro, né, dane-se. Mas as séries, os filmes, daí os caras não deixam passar nada. Ou fazem, ou, pelo menos, né, via de regra, né. Bom, então é isso aí, acho que alguém um pouco mais aqui, né? Deem like, compartilhem, se inscrevam, se não gosta, já falei a nota, né? Se inscrevam, então. Quiser ajudar o canal com a coisa, tem o link das doações, principalmente o like, que é o que mais está ajudando aí no YouTube, né? O YouTube está aceitando muito o like. Doação também, obviamente o canal não está monetizado, então, né, seria, né, bom qualquer ajudinha. Até se quiserem que eu analise, né, tipo, eu gostei do estilo da tua análise, eu queria que tu analisasse, não achei a análise do teu canal, eu queria que tu analisasse isso. Podemos, né, então eu faço a análise, o resultado da análise não está à venda. O preço aí para eu fazer a análise. Eu não vou dizer que eu gostei ou que eu não gostei mediante a dinheiro. Não tá, não tô à venda né, nisso aí. Mas se quiser encomendar a análise, a gente lê aí. Por sinal do canal antigo, né, o que derrubaram as análises que mais até foram análises que foram encomendadas, né, cara, do Death Note, do Nagano, né, e acho que, né, os Star Wars dos clássicos, né? E acho que os prequel, a sequel também. A sequel não, as prequel, né? E a clássica. Que um fã lá que encomendou bastante coisa. Então é isso aí. Até próximo. Agora vou ver se quarta-feira eu faço alguma coisa, talvez do Avatar. Eu não tenho um monte de coisa pra fazer, mas é que tem o trabalho, né, fora do YouTube, né? Que eu, tu viu do YouTube? Seu pobre! Seu pobre! Não, do YouTube. Obviamente. E tem a fazer esse caso e etc. Então é isso aí.